Boa noite. Olá, boa noite. O presidente Jair Bolsonaro esteve na cidade de Eldorado, no interior de São Paulo, para visitar a mãe, Dona Olinda, de 94 anos. Na foto postada nas redes sociais, o presidente aparece junto à mãe e aos filhos que o acompanharam durante a visita. O senador Flávio Bolsonaro, o deputado federal Eduardo Bolsonaro e o vereador pelo Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro. O presidente chegou a Eldorado na tarde de ontem para ver a mãe, que está com problemas de saúde e não o reconhece mais. Ao deixar a casa de Dona Olinda na manhã de hoje, Bolsonaro tirou fotos e cumprimentou apoiadores. A maior competição de startups do Brasil já começou aqui na Rede TV. 20 empresas foram selecionadas para o programa. Nesta edição, o reality tem como foco o empreendedorismo feminino. Foram centenas de startups inscritas. Todas passaram por uma criteriosa avaliação do nosso time de jurados, que selecionou as 20 melhores startups. Agora é hora de descobrir a casca de banana de seus negócios, aquele fator que, se elas não solucionarem, pode fracassar suas ideias. Com esse desafio em mãos, cada startup recebe uma mentoria exclusiva com especialistas convidados. Depois de passarem pelos mentores, as startups voltam com a solução da casca de banana para apresentá-la aos nossos jurados. Eles, então, escolhem as 10 startups finalistas que irão passar pelo temido pitch, uma apresentação ao vivo frente aos jurados. E elas terão que convencê-los de que suas ideias merecem investimentos do Planeta Startup e seus parceiros. 3 startups serão anunciadas vencedoras da temporada. A primeira leva 1 milhão em investimentos. A segunda, 6 meses de aceleração, mais 75 mil em serviços. Já a terceira, também 6 meses de aceleração, mais 25 mil reais em serviços. Foi dada a largada. Todas as emoções do início ao fim você confere em um novo formato. Além dos episódios completos no YouTube da Rede TV, também estaremos presentes com muito conteúdo aqui no Rede TV News, Instagram, Facebook, em podcasts e muito mais. Planeta Startup, um novo momento, uma nova transformação. O primeiro fim de semana sem restrições de funcionamento e controle de público em São Paulo foi de movimentação intensa em bares, restaurantes e também no comércio da capital paulista. O repórter Murilo Rincon está ao vivo com a gente e tem mais informações. Boa noite, Murilo. Onde você está? Boa noite, Marcelo, Carol, boa noite para todo mundo que nos acompanha. A gente fala ao vivo aqui da Vila Madalena, na zona oeste de São Paulo, região famosa aqui na capital paulista pela variedade de bares e restaurantes. Como vocês podem observar, o movimento por aqui é bastante intenso na noite de hoje, visto que este é o primeiro fim de semana sem restrição de horário e de público nestes locais. Além disso, o calor que faz aqui em São Paulo contribuiu para que parte da população saísse de casa e viesse para cá encontrar os amigos e a família. Mais cedo, na rua 25 de março, conhecida região popular, de comércio popular aqui da cidade, a situação não foi diferente. Veja na reportagem. As ruas do principal centro de compras da capital paulista ficaram assim, lotadas. O grande movimento nas lojas devolveu a esperança aos comerciantes. Somando esse período de cair as restrições, essa maior flexibilização com a vacinação, vai fazer com que no último trimestre a gente tenha uma reação. Com certeza o comércio vai voltar, o comércio vai contratar, o comércio vai se preparar para realmente retomar, porque a gente está aí num período de 1 ano e meio de instabilidade. Apesar da flexibilização permitida pelas autoridades, algumas regras continuam valendo em todo o estado de São Paulo, como o distanciamento entre as pessoas e o uso obrigatório da máscara de proteção. No entanto, muita gente tem desrespeitado essas normas. Esta mulher caminha tranquilamente pela rua com a máscara no queixo. Já este homem de vermelho nem de máscara estava. Este outro rapaz não se preocupou de estar sendo filmado sem o uso da proteção. Já na região da 25 de março, então, ficou impossível respeitar o distanciamento social. Era tanta gente que até quem já está acostumada com o movimento ficou assustado. Eu vi que hoje está muito mais lotado do que o normal. Normalmente eu sempre venho aqui e nunca eu vi tão cheio como eu vi hoje. Dentro dos estabelecimentos a gente vê que o pessoal obedece muito mais e na rua a coisa dá uma desandada realmente. Apesar de ter muita informação e tudo mais, o pessoal parece que não obedece mesmo. O
O fim das restrições e o avanço da vacinação no estado tem dado mais confiança à população. E aos pouquinhos, a vida parece estar voltando ao normal. Tá começando agora, dá a impressão que tá começando a voltar ao normal agora. Agora, falando sobre vacinação, neste sábado, hoje, mais conhecido como hoje, teve repescagem para adolescentes de 16 e 17 anos aqui na cidade de São Paulo que tenham algum tipo de comorbidade, deficiência, grávidas ou puérperas. A vacinação para este grupo aconteceu nas 82 AMAs aqui da cidade, que são as unidades de assistência médica ambulatorial de São Paulo. Até ontem, pouco mais de 8.500 adolescentes de um grupo de 48.000 desta faixa etária haviam tomado a primeira dose da vacina. E a partir de segunda-feira, um novo grupo passa a fazer parte da vacinação aqui em São Paulo. Os dos jovens de 12 a 15 anos que tenham também algum tipo de comorbidade, deficiência, grávidas ou puérperas. Lembrando que no momento da vacinação, estes adolescentes precisam estar acompanhados de um responsável ou de um adulto, com a autorização do responsável em mãos. A Prefeitura espera imunizar aqui em São Paulo cerca de 92 mil jovens que fazem parte desta faixa etária e vivem aqui na cidade. É com vocês aí no estúdio, Carol. A cidade de São Paulo faz o primeiro evento modelo com público desde o início da pandemia. Este é o primeiro passo para a retomada do setor depois da flexibilização das medidas de prevenção à Covid-19. Vamos ver como foi. Desde o dia 17 de agosto, eventos sociais, museus e feiras corporativas estão liberadas para o público no estado. O Memorial da América Latina, em São Paulo, foi escolhido para receber o primeiro evento modelo na cidade. A Feira das Feiras Criativas começou hoje. Logo na entrada, os visitantes fazem teste para a Covid-19 de graça. Moda, artesanato, arte, design e gastronomia. Tudo em um único lugar, seguindo todos os protocolos de segurança. Fazia 1 ano e 5 meses que o paulistano não curtia um evento grande ao ar livre. Eu acho que é uma experiência para animar o mental das pessoas. E a gente acha importante participar desse teste, né? Ao todo, 100 expositores de 16 feiras estão no local. É fundamental esse evento modelo porque é a retomada econômica das feiras criativas e da economia criativa no estado de São Paulo. A intenção é que a partir daqui, com essa referência protocolar, a gente consiga realizar mais e mais feiras. De acordo com o governo do estado, o evento servirá para aperfeiçoar os protocolos sanitários contra a Covid-19. Os participantes ainda serão monitorados após a feira. A feira vai até amanhã e os ingressos podem ser comprados pela internet. A entrada do público é com hora marcada. O que a gente vê essa feira agora? Esperança, né? Esperança de que o mundo está voltando ao normal, né? Que a gente vai conseguir vencer isso. O momento é de boas notícias, mas também de um alerta. No momento em que o país tenta flexibilizar algumas medidas por causa da queda no número de mortes por Covid, um levantamento da Fiocruz indica um possível crescimento de casos de síndrome respiratória aguda grave em 4 estados e 11 capitais do Brasil. O alerta consta no boletim Infogripe, divulgado pela Fiocruz, com a análise da Semana Epidemiológica 32, que vai de 8 a 14 de agosto e analisa dados inseridos até o dia 16. O cenário nacional é de interrupção da queda dos casos de síndrome respiratória aguda grave e de uma possível retomada de crescimento. O documento aponta que Bahia, Paraná, Rio Grande do Norte e Rio de Janeiro são os estados que apresentam sinal de aumento na tendência de longo prazo, que é a análise das últimas 6 semanas. E 11 capitais também apresentam sinais de alta nos casos. A situação do Rio é a que mais chama a atenção pelo sinal forte de crescimento, com probabilidade superior a 95%. Os outros 3 estados apresentam probabilidade moderada, superior a 75%. Apenas Mato Grosso, Alagoas, Paraíba, Roraima e Tocantins apresentam sinais de queda. A tendência se apresenta em um momento em que várias capitais começam a discutir planos para flexibilizar aos poucos as restrições. Medida desaconselhada pelos autores do estudo. Neste momento, o que esses dados estão apontando é que a gente tem que repensar. Porque se a gente já está
numa situação de potencial retomada do crescimento, a gente avançar ainda mais no nosso nível de exposição tende a piorar, agravar esse cenário, né? Porque a gente estaria adotando, então, comportamentos que facilitariam ainda mais a transmissibilidade. Há mais de 15 meses proibidos, os eventos sociais e corporativos voltaram a ser permitidos em São Paulo. A medida foi baseada na queda do número de óbitos por Covid-19. Em Belo Horizonte, a prefeitura confirmou o retorno das aulas presenciais depois de quase 600 dias de suspensão. No Rio de Janeiro, o prefeito Eduardo Paes chegou a convocar uma coletiva para anunciar um plano de flexibilização a partir do dia 2 de setembro, com eventos culturais por toda a cidade. Mas o prefeito já disse que pode recuar da decisão. Para este infectologista, os estados podem sim pensar em flexibilizar por causa da melhor estrutura hospitalar, do alto número de pessoas que já contraíram a Covid e do avanço da vacinação. Tem uma boa parte da população adulta vacinada, as pessoas de alto risco já tiveram oportunidade de vacinar. A minha estimativa é que pelo menos metade da população brasileira já deve ter tido a infecção, que dá uma imunidade também um pouco melhor para a cepa delta. A gente sabe que a vacina não é a melhor maravilha do mundo para a cepa delta, mas que a cepa delta tem uma tendência de maior distribuição, de maior transmissibilidade, porém de menor gravidade. Agora vamos aos números da Covid-19 no Brasil. De acordo com o Ministério da Saúde, mais de 19 milhões de pessoas se recuperam da doença. 551 mil estão em acompanhamento. Desde o início da pandemia, mais de 574 mil pessoas morreram por conta da Covid-19 no país. Pela primeira vez desde o início da pandemia, nenhum município do estado de São Paulo está com a UTI lotada por conta da Covid-19. Os motivos seriam o avanço da vacinação e as medidas de prevenção. No pico da segunda onda de Covid, 87 municípios das 645 cidades do estado chegaram a atingir 100% de ocupação nos leitos de terapia intensiva. A taxa hoje é de 40,3% em todo o território paulista e 38,5% na Grande São Paulo. Os dados fazem parte do monitoramento do censo Covid realizado desde abril de 2020. Moradores e autoridades de saúde de Contagem, na Grande Belo Horizonte, estão em alerta depois que 2 pessoas de uma mesma família morreram vítimas de febre maculosa. A doença é transmitida por carrapato. Essa família ainda tenta se recuperar. A aposentada Ana Josefa da Silva, de 73 anos, e o bisneto dela, Enzo Gabriel, de apenas 4, foram vítimas da febre maculosa. A contaminação teria acontecido na rua onde moram. A gente foi notando que ele não estava andando mais, que ele não estava comendo, que ele não estava conseguindo firmar as perninhas no chão. Ele só queria colo, e quando a gente colocava ele no chão, ele caía. E ele tinha 4 anos, então não é normal. Eu comentei com a médica que ele estava com um carrapato na virilha e ela falou, não, mãezinha, não tem problema. E passou uma pomada para colocar no local. Os sintomas da febre maculosa podem se confundir com várias outras doenças, como a dengue, por exemplo. Febre alta, dor no corpo e no fundo dos olhos estão entre os principais. Assim como dor de cabeça intensa, diarreia, vômito e manchas na pele. No bairro onde as vítimas moravam, a preocupação dos moradores é grande. O pessoal fica assustado, mas isso, bom que mobilizou o bairro, todo mundo está se cuidando. Tanto que foi até uma vizinha nossa que ligou para o rapaz, está vindo detetizar de novo, que a gente achou um carrapato. Contagem organizou neste final de semana um mutirão na batalha contra o carrapato estrela. Agentes de saúde percorreram casas e terrenos para borrifar um produto específico que ajuda no combate ao transmissor da febre maculosa. A equipe de limpeza urbana, a partir da semana que vem, ela começa com todo o trabalho de capina e roçada em toda a região aqui do Nacional. Nós temos também aqui na região ainda muitos resquícios de sítios, fazendas. Então é muito importante que as pessoas possam, sem dúvida nenhuma, manter a limpeza dos seus quintais. Há 4 anos, essa região que fica na divisa com Belo Horizonte convive com uma infestação desses carrapatos, que tem cavalos e capivaras como principais hospedeiros. Em contato com a pele humana, eles transmitem a bactéria que, se não for tratada corretamente,
pode levar à morte em até 60% dos casos. Uma doença que normalmente acontece nesses períodos mais secos, que é o período de maior reprodução do carrapato. Então é muito importante que as pessoas evitem esses locais, que ao adentrarem nesses locais procurem utilizar roupas claras, que facilitam a visualização e que a gente possa retirar rapidamente os carrapatos do corpo. Então agora a única coisa que resta pra gente é saber lidar com a saudade que a gente sente, falar mesmo, sabe, para não acontecer com outras famílias o que aconteceu com a gente. Porque se a gente simplesmente deixar passar batido, vai acontecer com várias pessoas. E ninguém merece passar por isso, né? Uma criança de 4 anos e uma senhora de 73 anos, vítima de uma coisa que poderia ter sido tratada se tivessem dado atenção quando a gente falou. No Rio de Janeiro, um jovem morreu e um homem ficou ferido durante uma operação da Polícia Militar contra o tráfico de drogas no Complexo do Salgueiro. De acordo com a PM, criminosos atiraram contra os agentes que reagiram. Durante a troca de tiros, 2 moradores foram atingidos. João Victor de Oliveira, de 17 anos, foi levado ao hospital, mas não resistiu. Alexander Carvalho Ribeiro Mota, de 19, está internado. O estado de saúde dele é considerado estável. Polícia Militar de São Paulo registrou em junho a menor letalidade dos últimos 8 anos no estado. A queda de mortes pode estar relacionada ao uso de câmeras corporais que gravam as ações dos PMs. Os equipamentos são fixados nas fardas e registram tudo sem interrupções. A gravação começa quando a câmera é retirada deste compartimento ainda no batalhão. Ela continua ligada até que seja devolvida. É nessa hora que as imagens são enviadas automaticamente para um sistema digital de armazenamento. Não há nenhuma interferência por parte do policial militar. O policial militar ele é um tomador da imagem. Ele não tem condições de editar, não tem condições de criar qualquer obstáculo, de apagar as evidências e sequer também os escalões de supervisão e comando. De acordo com a PM, no mês de junho, 22 pessoas morreram em intervenções militares. Este é o menor índice desde maio de 2013, quando houve 17 registros. Nos 18 batalhões que estão usando as câmeras, as mortes em confrontos foram zeradas. Houve uma queda na letalidade e também nos casos de lesões, tanto quando o causador ou o agente causador é o policial, quanto quando o agente causador é a pessoa abordada por ele. Antes era só a questão da palavra de um contra o outro. Agora, qualquer pessoa que queira denunciar um policial, ela sabe que a imagem ficou registrada. Então ela vai pensar 2 vezes, a não ser que ela tenha plena convicção de que ela sofreu, de fato, uma injustiça, ela não vai mais denunciar ou reclamar. Atualmente, 3.000 equipamentos estão disponíveis. Até o início do ano que vem, outros 7.000 devem ser comprados. Em 8 anos de ouvidoria no estado de São Paulo, este advogado sempre defendeu o uso de câmeras como forma de estabelecer mais transparência nas abordagens policiais. O fundamental, inclusive, dessas câmeras é a transparência da atividade policial, que até outro dia nós não tínhamos essa transparência. Tudo era obscuro, nada era comprovado. Tudo vinha de uma forma tumultuada, hein? E nós tivemos muitos casos aí insolúveis e hoje nós não vamos ter. Hoje a prova está ali, a prova material está ali com a câmera realizando isso daí. Atenção, não tomar a vacina contra a Covid-19 pode resultar em demissão por justa causa. Em São Paulo, é essa orientação que o Sindicato de Bares e Restaurantes tem dado aos empresários do setor. Recentemente, orientações do Guia Técnico do Ministério Público do Trabalho sobre a vacinação contra a Covid-19 foram usadas para fundamentar o desligamento por justa causa de uma funcionária da área da saúde que se negou a tomar a vacina em São Caetano do Sul, na Grande São Paulo. E essa é uma tendência. O Sindicato de Bares e Restaurantes do Estado está orientando empresários do setor a fazer o mesmo. Uma nota foi emitida aconselhando a demissão por justa causa de funcionários que não queiram tomar a vacina contra a Covid-19. Caso eles se oponham à vacinação de modo injustificado,
eles sim poderão ser penalizados, inclusive com a rescisão contratual por justa causa. Esse advogado trabalhista explica que o empregador deve priorizar a segurança coletiva dentro da empresa. Apesar da liberdade que o empregado pode, de repente, alegar, é evidente que a liberdade individual não pode colocar em risco a coletividade. Ainda de acordo com o Ministério Público do Trabalho, o empresário não deve punir o trabalhador sem antes orientar sobre a importância da vacinação e esclarecer sobre a eficácia e a segurança do imunizante para a população. Alessandro está prestes a reabrir o bar, que ficou fechado desde janeiro por causa do agravamento da pandemia. Para isso, se reuniu com os funcionários para reforçar os protocolos de segurança contra a Covid-19. A gente tentou conversar um pouquinho e mostrar a importância de ter a vacina. E a gente teve um resultado muito positivo deles. Entendeu? Todos eles de cara falaram, nós vamos tomar vacina, estamos na espera. Felipe é chefe de bar e na reabertura do estabelecimento em setembro já vai estar imunizado com as 2 doses da vacina. É essencial e eu acho que enquanto todo mundo não se vacinar e houver essa diferença, a gente não vai conseguir sair totalmente da pandemia. A nota do sindicato afirma ainda que a exceção fica apenas quando houver razões médicas documentadas para a recusa da vacina. Com isso, a empresa deve adotar medidas de proteção, como a transferência do funcionário para o trabalho não presencial, por exemplo. Eu encaro como um processo a mais de segurança, não só para os funcionários, como para os seus familiares, para os colegas de trabalho e para os clientes que vão estar frequentando. O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, e o governador de São Paulo, João Dória, se reuniram neste sábado na capital fluminense e conversaram sobre um possível fornecimento de vacinas contra a Covid-19. Mas eu aproveitei hoje no encontro com o prefeito Eduardo Paes e disse que se ele precisar de mais vacinas, a partir agora de setembro, nós poderemos fornecer. A Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro demonstra uma preocupação maior com os idosos, especialmente por causa da variante Delta. Nós vamos priorizar a 3ª dose no Rio de Janeiro. Os idosos tomaram lá em janeiro. Estados como Ceará, Espírito Santo e Piauí também devem receber a Coronavac de São Paulo, um total de 4 milhões de doses. No Maranhão, o lugar tem chamado atenção pelas belezas naturais, reunindo fauna, flora e riqueza histórica de uma das mais sangrentas revoltas populares do Brasil no século XIX. Pois é, Carol, é o complexo turístico da Balaiada. Quem faz esse passeio sensacional com a gente pela história do país e também do Maranhão é o repórter Jardel Almeida, imperdível. Visto de cima, o espaço é uma grande área verde no coração de Caxias, cidade localizada na região leste do estado do Maranhão. Um lugar privilegiado em todos os aspectos. Mas para entender o presente, é necessário voltar no tempo, de forma precisa, no século XIX. A primeira grande edificação foi o quartel militar, construído no período da independência do Brasil, em 1823. A estrutura, em pedra de calcário e cal, resiste ao tempo e ajuda a contar a história de um passado sangrento, de lutas e vitórias. Aqui se conta a história da Balaiada, se mostra artefatos arqueológicos. Mais de 350 peças são expostas no Memorial da Balaiada. Um lugar único no Brasil, que desperta no visitante, a cada passo, vários sentimentos. Aqui tem de tudo um pouco. Área de lazer, mini zoológico, trilha ecológica e história. Muita história. Assim, o Mirante é hoje para Caxias, como o Cristo Redentor é para o Rio de Janeiro. Esse local realmente é encantador. Toda essa estrutura deixa a gente bem próximo à Copa das Árvores. A impressão que a gente tem é que fica bem mais próximo aos animais, aos pássaros, ao canto deles. Mas é daqui da ponta onde temos uma visão privilegiada de Caxias. Esse é o nosso Mirante da Balaiada. Aqui é um atrativo turístico bastante rico, tanto da questão ambiental quanto da questão histórica. E você também tem toda essa beleza natural aqui, onde você pode relaxar, onde você pode aproveitar o final das suas férias em Caxias. Aqui a impressão que temos é que o passado, presente e futuro andam lado a lado. Um exemplo claro que tudo é possível.
Rede TV News termina por aqui. Uma boa noite para você e um bom final de semana. Também para você, parabéns pela estreia. Fiquem com Operação de Risco, um ótimo final de semana para todos. Rede TV News volta na próxima segunda-feira, neste mesmo horário das 9h30 da noite, agora também de segunda a sexta. Obrigado pela companhia, pela audiência, pela parceria e até a próxima.